Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Aleluias. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra, A palavra dele que pode mudar a nossa história. Então, é um privilégio, E agradecer ao pastor também pela responsabilidade e pela oportunidade. Amém? Vamos então à palavra. E antes da palavra, eu queria orar com você. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e Deus maravilhoso, Deus, nós já louvamos o Teu nome, já bendizemos a Ti, Senhor, mas nós nesta hora queremos abrir o nosso coração para receber da Tua palavra, para receber a Tua porção. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo o mal, todo espírito contrário que queira roubar a palavra, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Cobre a Tua igreja com Teu sangue. Eu declaro agora toda a mente cativa ao Senhor Jesus, e que a Tua bênção, que a Tua vitória venha nos alcançar para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Então a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite tem o seguinte tema: Deus tem um milagre para você. Está precisando de um milagre? Deus tem um milagre para a sua vida. O texto está lá em João capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Se você quiser abrir a tua Bíblia, fica à vontade. Se não, eu tenho o texto aqui também para a gente acompanhar. João 5, do 1 ao 9. Vamos ler então? Se você quiser acompanhar aqui comigo, vamos lá. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, ou em outra tradução está escrito paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pode fechar a tua Bíblia, Aqueles que abriram a Bíblia. Então, meu amado, neste culto, nesta noite, Deus, através da sua palavra, Ele quer ativar a nossa fé, para que nós venhamos a viver os milagres que Ele tem preparado para nós. Quando falamos de milagre, quando pensamos em milagre, ele está ligado há momentos em que não enxergamos a solução dos nossos problemas. Milagre tem a ver com momentos em que não sabemos o que fazer em meio à circunstância que vivemos. Milagre são momentos em que não somente não sabemos o que fazer, mas nós não temos o que fazer. Milagre está ligado a momentos em que todos os nossos recursos acabam. São nesses momentos de grande dificuldade
que a gente olha e não vê saída, não vê solução, que parece que nada pode mudar, que nada pode ser feito em nosso favor, são nesses momentos que Deus manifesta o milagre dele em nossas vidas. Guarde essa frase. As grandes dificuldades são grandes oportunidades de milagre. Vou repetir. As grandes dificuldades são grandes oportunidades de milagre. Você está passando uma grande dificuldade? Você tem passado um momento de luta terrível? Enxerga essa luta e essa dificuldade como uma oportunidade de viver um milagre. Então vamos aprender a tomar posse dos milagres de Deus na nossa vida. Vamos aprender a como experimentar a manifestação sobrenatural de Deus em nós. Vamos aprender através da história do paralítico que nós lemos lá em João 5. Então vamos voltar lá para a história do paralítico. Então a Bíblia lá no versículo 1 do capítulo 5 começa dizendo então que Jesus, ele sobe para Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava tendo uma festa dos judeus. Lá em Jerusalém existia um tanque, como se fosse um grande reservatório. E em volta desse tanque tinha uma multidão de enfermos, de pessoas doentes. Doentes em que nível? Cegos, paralítico, manco, lepra, doenças que aos olhos dos homens já não tinha mais jeito. Então eram pessoas totalmente sem esperança, com enfermidades que só por um milagre que poderiam ser curados. E no meio daquela multidão de doentes, tinha também um paralítico, que também esperava pelo seu milagre. E Jesus resolve olhar no meio daquela multidão, justamente para aquele paralítico, que já tinha 38 anos de sofrimento. Há 38 anos ele estava paralítico, preso numa cama, sem esperança e expectativa de vida. Quando Jesus então ele olha para aquele paralítico no meio da multidão, olha só o que acontece. João 5,6, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Ó. E Jesus, vendo o paralítico, deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu até grifei ali, olha que interessante. Jesus, quando ele vê aquele paralítico no meio da multidão, ele vê que aquele paralítico estava deitado. Ou seja, ele sabe em que situação se encontra aquele paralítico. Ele sabe qual é o problema que aquele paralítico está enfrentando. Além de saber o problema, Jesus sabia há quanto tempo ele estava sofrendo. Em cima desse versículo, desse texto, há um princípio que nós precisamos aprender antes de viver o milagre. Porque se nós não vivermos este princípio, nós corremos um sério risco de não experimentarmos os milagres de Deus. Que princípio é esse? Confie na onisciência de Deus. Por que confiar na onisciência de Deus é um princípio importante para a minha vida? Primeiro, vamos entender o que é a onisciência de Deus. Deus, ele é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E Deus ainda é, e por isso que ele é Deus, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, eu tenho uma boa notícia para você. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe como está o teu coração neste culto agora. Deus sabe o sofrimento que você tem passado.
Deus, Ele não está passando desapercebido. Essa situação que você está vivendo não está desapercebida aos olhos do Senhor. Deus tem contemplado os teus dias de sofrimento. Por quê? Porque Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Olha o que diz Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Se os olhos do Senhor estão em todo lugar, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus tem visto a tua aflição. Mas olha que tremendo. Deus, Ele não é somente o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. E Ele não somente sabe o que estamos passando, mas Ele se importa com o que eu estou passando. Uma coisa é você saber da situação. Outra coisa é você se levantar para ajudar naquela situação. Deus, Ele não somente sabe o que você está passando. Ele se importa com o teu sofrimento. Ele se importa com as suas dificuldades. Ele se importa com os teus problemas. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Pai. Mateus 6, versículo 8, parte B, diz assim: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Antes que você peça qualquer coisa para Deus, Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe que você precisa de um milagre. Deus, Ele sabe que você precisa de uma provisão. Deus, Ele sabe que o teu coração anseia pela tua família convertida aos pés do Senhor. Deus, Ele sabe que o teu casamento precisa ser restaurado. Deus, Ele sabe que você anseia que os teus filhos saiam das drogas e venham servir ao Senhor. Deus, Ele sabe dos teus problemas. E Ele se importa com a tua vida. Por que eu não posso me esquecer de que Deus sabe de todas as coisas? Por que eu não posso deixar esse princípio de lado na minha vida, de que Deus é onisciente? Porque no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o diabo, que é e sempre será o nosso inimigo, ele vai querer nos enganar. Como? No meio da dificuldade, o diabo vai lançar na nossa mente aquele tipo de pensamento: se Deus existe, por que você está passando por isso? Já passou tanto tempo, você acha que Deus vai fazer alguma coisa por você ainda? O que está adiantando você ir para a igreja se a tua vida continua desse jeito? Tudo mentira do diabo. Por quê? Porque contando essas mentiras para a nossa mente, a gente acredita, porque a gente está tão envolvido no problema, a gente acredita que Deus se esqueceu de nós, e nós não cremos que Deus pode fazer um milagre. E aí a minha vida não será mudada e restaurada. Então, se na tua mente tem vindo esses pensamentos de que Deus te esqueceu, Deus não te ama, por que você ainda está passando por isso? Nós vamos parar de ir na igreja porque não está adiantando nada. Tudo mentira de Satanás que vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Deus está com você. Aleluia! Deus é onisciente, Ele está conosco, Ele sabe de todas as coisas. Todos nós teremos momentos difíceis. Então, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sirvo a Deus que acabaram-se os meus problemas. Não, porque no mundo jaz o maligno, meu amado. Então, problema, todo mundo vai ter. Agora, não é porque eu estou passando por momentos de dificuldades que isso significa que Deus me abandonou. Pelo contrário, se você está de pé até hoje no meio dessa dificuldade, é porque Deus está com você. Porque se Deus tivesse te abandonado, talvez você teria desistido de lutar. Muitos já nem estariam aqui mais. Mas se você está firme até hoje, aguentando aí dia a dia, matando um leão por dia, é porque Deus está com você. Olha o que a Bíblia diz. E Deus, Ele é muito transparente conosco. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições
dos justos são poucas aflições? São algumas aflições? Irmãos, muitas. Deus ele foi muito claro. Muitas são as aflições do justo. Quem que é justo? Aquele que serve a Deus. Mas que maravilha que o versículo não termina aí. Porque o Senhor o livra de todas. Vai ter muita aflição? Vai. Vai ter muito problema? Também vai. Mas o Senhor prometeu que nos livrará de todas. Para toda a aflição, há um livramento de Deus preparado para nós. Como eu disse no começo, as grandes dificuldades são oportunidades para que nós venhamos a experimentar o milagre do Senhor. Para toda a aflição, tem um livramento preparado. Então, meu amado, não se esqueça. Deus sabe o que você está passando. Ele é onisciente. Ele não está fingindo que nada está acontecendo. Assim como ele também sabia do sofrimento daquele paralítico, que já tinha 38 anos de paralisia. Se a gente considerar o tempo que aquele homem estava sofrendo, a gente pode até pensar, mas depois de 38 anos, Deus ainda se importava com aquele homem? Depois de 38 anos sofrendo, será que Deus ainda estava no controle da situação na vida daquele homem? Quando continuamos a ler a história do paralítico, nós constatamos que mesmo depois de 38 anos de sofrimento, Deus continuava no controle da situação e sabia o momento certo de agir e manifestar o milagre. Eu não sei quanto tempo tem durado a tua luta. Eu não sei por quanto tempo você tem passado por esse sofrimento, mas o que eu sei que Deus sabe a hora certa de manifestar o milagre nas nossas vidas. Voltando ao versículo 6, que a gente leu lá, que Deus, Jesus, ele viu aquele homem deitado, ele sabia da situação daquele homem, ele sabia por quanto tempo aquele homem estava sofrendo. E Jesus, em sua infinita sabedoria, faz uma pergunta para aquele homem que para nós pode parecer uma pergunta óbvia. Queres ficar são? Jesus olha para um paralítico que há 38 anos não andava, olha para o camarada e diz assim, você quer ser curado? Você quer andar? Não parece uma pergunta óbvia? É que nem você chegar para alguém que está com fome e falar, você quer comer? Claro que a pessoa quer comer. O camarada não andava há 38 anos. E Jesus olha para ele e fala, você quer ser curado? Parece muito óbvio. Para que Jesus vai perguntar para o paralítico se ele quer ser curado? Parece óbvio. Era só responder sim ou não, não é? Você quer ser curado? Sim. Mas não foi isso que o paralítico respondeu. Olha qual que foi a resposta daquele homem que escutou de Jesus, queres ficar são. João 5,7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus ele foi muito direto na pergunta que ele fez. Ele só perguntou se o camarada queria ser curado. A resposta era simples, sim ou não. Mas ao invés disso, o paralítico veio dando um monte de explicação do porquê que ele não poderia ser curado. Não porque eu não consigo mergulhar no tanque, não porque não tem ninguém para me ajudar, não porque isso, não porque aquilo. A pergunta de Jesus, que parecia óbvia, trouxe à tona aquilo que estava no coração do paralítico. Porque quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? O paralítico deixou transparecer que ele não estava focado no milagre, apesar de esperar pelo milagre. Os olhos dele estavam focados na dificuldade.
Ele estava olhando tanto para a dificuldade, ele estava olhando tanto para a doença dele, ele estava tão focado na circunstância contrária da vida dele, que ele não conseguiu ver que ele estava diante de uma oportunidade de cura imediata. Ele estava diante de Jesus, ele estava diante do cara que podia curá-lo. E ele responde, porque eu não posso ir para o tanque, porque ninguém vai me ajudar, e teteté, e papapá. Aqui, nós podemos aprender mais um versículo, um princípio poderoso para nós experimentarmos o milagre de Deus. O princípio é: mantenha o foco em Deus e não no problema. O paralítico, apesar de esperar o milagre, porque todo dia ele estava lá do lado do tanque, esperando aparecer o anjo para agitar as águas e tentar mergulhar nas águas. Ele queria o milagre. Ele esperava pelo milagre. Só que ele estava olhando só para a dificuldade. A fé dele estava condicionada à dificuldade. A fé do paralítico estava presa na circunstância. Focar o problema, ficar olhando só para o problema, ficar falando só do problema, ficar só direcionado no problema. Focar o problema é uma estratégia do diabo para que você permaneça preso no problema. Porque quando nós focamos nas dificuldades, sabe o que a gente faz? Nós limitamos o poder de Deus. O paralítico, ele falou, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele fala, mas eu não consigo ir no tanque, mas não tem ninguém para me ajudar, mas eu já estou assim faz muito tempo. Ele começou a dar desculpa, tipo dizendo, não tem como eu ser curado, apesar dele esperar a cura. Então, quando a gente foca no problema, só olha para o problema, a gente pega Deus, coloca na caixinha de fósforo e diz, Deus, esse meu problema o Senhor não pode resolver, porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque faz muito tempo, porque eu não vejo solução. A gente limita Deus. Esquece que Deus é ilimitado. Porque a gente está focado no problema. Deus nos convida hoje a tirar os olhos do problema e olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Salmo 121, versículo 1 e 2. Olha o recado de Deus, hein? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevar os meus olhos é deixar de olhar para baixo e começar a olhar para o alto. Elevar os meus olhos é parar de ficar focado nas circunstâncias que eu estou vivendo e começar a olhar para Deus, que pode mudar a circunstância que eu estou vivendo. Elevar os meus olhos é mudar o foco. É começar a olhar para o Senhor, que tem um milagre preparado para mim. Você só vai conseguir enxergar Deus quando você elevar os teus olhos. Quando você parar de ficar focado nos problemas e olhar para Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você vai começar a ignorar os seus problemas e fingir que nada está acontecendo. Então a partir de agora eu vou fingir que eu não tenho problema, porque eu vou olhar só para Deus, o mundo está desabando ao meu redor e eu estou fingindo que não está acontecendo nada. Não é nada disso que eu estou falando. Isso não é elevar os meus olhos para o monte. Você vai sim considerar a situação, você vai olhar aquilo que está ao teu redor, você vai ver que a circunstância contrária, ela está aí, ela está contra você, mas os teus olhos vão estar no Senhor. Por exemplo, digamos que você esteja desempregado, que as tuas contas estão vencendo e que o teu dinheiro acabou. Dá para fingir que não está acontecendo nada? Não, porque amanhã já tem conta para pagar. Semana que vem a fatura do cartão de crédito vai vencer. Aí daqui uns dias o banco vai te ligar porque tem uma dívida que você precisa quitar. Dá para fingir que não está acontecendo nada? Claro que não. Jesus não está te chamando para você ser um alienado. Jesus te chama para ser um filho cheio de fé.
Se não é para eu olhar para o problema, mas também não é para fingir que eu não tenho problema, o que eu vou fazer então? Eu vou olhar para Deus e manter o meu foco naquele que tem poder para mudar a minha história. E vou fazer a minha parte. Estou desempregado? Tenho que mandar currículo, tenho que sair da minha casa e procurar um emprego, e eu vou orar. Eu vou orar, Deus, o Senhor sabe que eu estou desempregado, o Senhor sabe que minhas contas estão vencendo, o Senhor sabe que meu dinheiro acabou, mas Deus, eu olho para o Senhor que pode mudar a minha vida. Deus, o país está em crise, mas eu declaro que eu não estou em crise porque eu estou em Cristo. Deus, os meus olhos não estão vendo nada, mas eu coloco os meus olhos no Senhor e a minha fé no teu poder. E isso é elevar os meus olhos para o monte. Eu sei que a situação está difícil, mas eu vou declarar, os meus olhos continuam no Senhor. A minha fé continua no Deus que pode me tirar dessa situação. Isso é elevar os meus olhos. Quando Jesus ouviu a resposta daquele homem, dizendo das dificuldades que ele encontrava para ser curado, Jesus então responde para o paralítico, né? Depois ele ter dado toda aquela desculpa, o paralítico, Jesus disse para ele, João 5,8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus é tremendo. Jesus olha nos olhos daquele paralítico, preso naquela cama há 38 anos, não pode andar. Tem uma versão da Bíblia que, quando fala do paralítico, caracteriza ele como um inválido. Perante a nossa sociedade, uma pessoa inválida é uma pessoa que não serve para nada. Aquele homem era visto pela sociedade como alguém que não servia para nada. Um cara sem esperança, um cara que aos olhos dos homens não servia para nada, que há 38 anos estava sofrendo de paralisia, que não podia andar. Jesus simplesmente olha para ele e fala, filho, levanta, pega a tua cama e sai andando. Simples assim. Nossa, como Jesus foi insensível, né? Você pode estar pensando, o cara está sofrendo. Jesus olha para ele e fala, vamos, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não foi insensível. Jesus queria provocar algo na vida daquele paralítico. E aqui nós encontramos um terceiro princípio para nós vivermos os milagres de Deus, que o paralítico teve que aprender. Creia e obedeça a palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Presta atenção. Diante da lamentação daquele homem que falou, não, porque não tem ninguém para me pôr no tanque, eu não consigo chegar, sempre tem alguém que vai na minha frente, e eu não consigo, e a cura não vem. Então, diante de toda aquela lamentação que o paralítico foi falando para Jesus, Jesus ele poderia, ter sentado ali com o paralítico e falar, não, rapaz, as coisas estão difíceis, mas elas vão melhorar, viu? Ou então ele podia falar assim, não, quando as águas agitarem, eu vou te ajudar e eu te coloco lá e você mergulha no tanque. Jesus podia ter ficado ali, se lamentando junto com o cara. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus ele lançou uma palavra para provocar a fé naquele homem. E diante desta palavra de Jesus, o paralítico tinha duas opções. Ou ele dava uma de louco, cria naquela palavra, pegava a caminha dele e saía andando, crendo que aquela palavra de Jesus ia surtir um efeito na vida dele, ou ele continuava deitado lá naquela cama, sem andar, e ainda ia olhar para Jesus e falar, você está louco? Como é que você está mandando eu pegar minha caminha e sair andando? Você não está vendo que 38 anos eu estou paralítico? Você não está vendo que eu não consigo mergulhar nestas águas para eu ser curado? Você não está vendo? Porque a gente faz isso com Deus. Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou indo na igreja, que eu estou fazendo a tua obra e essa circunstância contrária não muda? Deus, o Senhor não está vendo que todo mundo está sendo abençoado, menos eu? O Senhor não está vendo, Deus? Jesus está vendo. Jesus está vendo sim, irmão.
Essa frase é característica de pessoas que estão possuídas por um espírito novo. Quer saber que espírito é esse? É o espírito do mimimi. Tem muito crente sofrendo com esse espírito do mimimi. Que chega diante de Deus cheio de mimimi. Porque Deus não me ama, porque Deus não faz nada para mim, porque o pastor não vem na minha casa, porque meu líder de célula não me liga, porque ninguém liga para mim, porque já faz muito tempo que eu estou assim, e mimimi, e mimimi, e mimimi. E lamenta, e lamenta, e lamenta, e lamenta. Achando que a lamentação vai mover o coração de Deus. Porque a gente acha que dando uma de coitadinho e deixando o mimimi tomar conta, Deus vai ficar com peninha de mim e vai manifestar um milagre na minha vida. Deixa eu te contar um negócio. Espírito de comiseração não comove o coração de Deus. Você tentar fazer Deus ficar com peninha de você não vai mover o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus? A tua fé. Então o espírito do mimimi vai-te embora em nome de Jesus. Chega de ficar se lamentando, meu irmão. Lamentação está ligada com a murmuração. E a murmuração não agrada o coração de Deus. Presta atenção, Deus não vai ficar com peninha de você. Porque Deus é insensível? Não. Porque Deus é teu pai e Ele está a fim de criar filhos maduros. Filho maduro não fica de mimimi. Filho maduro não fica se lamentando, murmurando, reclamando, para ver se alguém fica com dó de mim e me ajuda. Você não precisa disso. Filho maduro olha para a dificuldade e fala: eita, que é uma oportunidade de milagre na minha vida. Oh, glória! Aleluia! Tem dificuldade, meu amado, que vem na nossa vida para trazer maturidade. Filho mimimi, Deus trata. Deus trata com os filhos imaturos. Lamentação, acabou hoje. A partir de hoje, olhos de fé, palavras de fé. Comece a declarar essa dificuldade para Deus manifestar um milagre na minha vida. Quem lamenta, quem murmura, está emprestando a boca para o diabo amarrar a tua vida. A partir de hoje, é palavra de fé. Você pode chorar aos pés do Senhor. Abra o teu coração aos pés do Senhor, mas sempre declarando: Deus, está difícil, eu não estou aguentando mais, mas eu sei que o Senhor está comigo, essa história pode mudar. Deu para entender? Filhos maduros. Jesus estava a fim de provocar maturidade na vida daquele paralítico. Chega de mimimi. E olha que interessante. Quando Jesus olha para o paralítico, fala: meu, levanta, toma tua cama e anda. O paralítico não ficou de mimimi. Ele fez a escolha certa. Olha o que ele escolheu fazer. João 5,9. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. O milagre se manifestou. Ele escolheu crer no Senhor. Tome posse disso. Tudo que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o tempo que já passou. Deus falou, Ele vai cumprir. Porque aquilo que Deus fala, Ele se responsabiliza. Jesus não ia mandar o camarada se levantar e andar se Jesus não tivesse certeza do que estava falando. Jesus mandou uma palavra de vitória para a tua vida. Toma posse e vai nessa pegada, meu irmão. Que Deus é contigo. Apenas creia e obedeça ao Senhor.
E faça tudo do jeito de Deus, e não é do seu jeito, não. Porque o paralítico achou que a cura dele vinha do tanque de Betesda, por isso que ele estava lá. Mas quem disse que Jesus queria usar o tanque para curar ele? Jesus lançou apenas uma palavra e ele foi curado. Muitas vezes, você está achando que o milagre vai vir da esquerda. Aí vem Deus da direita com uma bênção maior do que aquela que você pediu. Muitas vezes, você está achando que Deus vai resolver esse problema de um jeito. Aí Deus vem, resolve de uma maneira que você não esperava e ainda te surpreende. Esse é o nosso Deus. Na maioria das vezes, Deus não segue a nossa lógica. Deus tem uma lógica própria e uma lógica perfeita. A vontade de Deus é sempre perfeita. O jeito de Deus fazer é sempre perfeito. Diga para a pessoa que está ao seu lado, deixa Deus fazer. Deu para entender, meu irmão? Deus liberou a palavra de vitória? Deixa com Ele agora. Deixa Deus fazer. Porque quando Deus faz, é perfeito. Ô, glória! Há um milagre preparado para você nessa noite. Você crê nisso? Tomou posse? Tem surpresa de Deus preparada para as nossas vidas, amém? Vamos lembrar dos princípios, então? Foram 3, né? Princípios para receber o milagre? Primeiro, confie na onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que vai fazer. 2, mantenha o foco em Deus e não no problema. O espírito do mimimi foi embora hoje, hein? Começa a olhar para Jesus. 3, creia e obedeça a palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Aquele paralítico, depois de 38 anos sofrendo, foi surpreendido pelo milagre. Uma palavra de Jesus mudou a vida daquele homem. Basta uma palavra de Jesus e a nossa vida pode ser totalmente transformada. Jesus, Ele tem uma palavra para você hoje. Recebe aí, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Teu tempo de alegria está chegando, meu irmão. A noite de choro está se findando, diz o Senhor. A palavra de vitória e de milagre está sendo liberada hoje sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu me alegro na tua presença.